Boa noite, gataria top, linda e empoderada que eu amo. É uma honra receber vocês nessa live tão incrível que muita gente está esperando ansiosamente, inclusive eu. Vamos entrando todo mundo, vou esperar um pouco, colocar meu óculos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou o vídeo. Eu estou esperando aqui a presença da nossa querida Jane, treinadora. Olá, Jane, que bom que você entrou. Vamos lá, não sei se eu boto o óculos, se eu tiro o óculos, porque eu tô sem lente. Oi, querida. Oi, Paula. Jaci, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Nós vamos amar essa live, vai ser muito bom para todas nós que estamos participando desse momento tão especial. Obrigada! Gostou, viu aí? Tudo bom, Renata? Daliana? Olha, eu peço a todas vocês, avisem quem está assim perto de vocês, avisem e vamos assim assistir até o final, porque vai ser uma riqueza que assim imensurável. Olá! Beijos para todas, Aurinha, linda, maravilhosa, Claudinete, Gel, Yara, beijos para todas vocês, gataria top. Que bom ter vocês aqui com a gente. Oi, Igor, Douglas, Ana Patrícia. Que delícia estar aqui com todas vocês. E aí, cadê? Tô esperando a Jane, a nossa entrevistada de hoje, entrar. Vamos que vamos, com toda a força. Desde o início, quem está assim, quem me segue e vem me acompanhando, eu venho. Adri, minha princesa linda, vai ser maravilhoso, Rosiângela. Então, o Kit Gataria top, né? Então, desde o começo, eu venho compartilhando com vocês todos os meus sentimentos desde que começou esse isolamento. Beijos para todos que estão entrando, vocês moram no meu coração, sejam muito bem-vindos. E o que eu tenho percebido em todos nós é o medo. Medo de pegar o coronavírus, medo de falir, medo de você perder um ente querido, medo do amanhã, medo de passar fome, medo de falir. Então, vários medos. E eu convidei a Jane e ela nos deu a honra de participar dessa live para treinar a nossa mente a trabalhar todos esses nossos sentimentos, um medo e outros, e colocá-los no devido lugar, treinamento comportamental. Então, eu acho que vai ser muito importante para todos nós assistir essa live. Cadê a Jane? Jane, cadê você, meu amor? Vânia, Josilene, Vânia. Oi, Josilene. Obrigada. Olha, estou sem lente, porque as minhas lentes acabaram. Eu vou de óculos mesma. Princes, não é isso? Lessa Kátia, seja bem-vindo, bem-vinda, Roberta, Jane, vamos que vamos, gataria top! Deixa ela entrar aqui, que eu tô com várias perguntas e peço para vocês também participarem, expor. Aqui a gente tá num bate-papo que só tem pessoas do bem, que só tem pessoas querendo melhorar, crescer espiritualmente, ser a melhor versão. E eu acho que a gente tem que colocar nosso coração, abrir o nosso coração. E se qualquer coisa, pergunte, porque ela acredita que quanto mais dá, como eu, mais a gente recebe. Então, vamos lá, vamos que vamos. Transmitir ao vivo. Hilda, Eliette. Olá! Você tá
tão falada aqui na minha rede social. Que ótimo, que bom. Vamos começar então falando. Eu não sei se também fico com óculos ou sem óculos. Olha, eu vou ter que ficar com óculos, porque eu tô sem. As minhas lentes acabaram na quarentena e eu vou ter que fazer de óculos. É assim mesmo. Está extremamente charmosa. Está ótimo. Vou ficar de óculos, então, para combinarmos. Aliás, estamos tom sobre tom, até não é? tom. Os cabelos. Os cabelos. Pois é, saudade Olha, da nossa Catarina, querida Aline. essa mulher Eu tem estou uma aqui preparação precisando da Aline. incrível. Mas vamos falar sobre, de fato, o que a gente veio falar. Sobre esta pandemia, sobre a crise que está instalada de acordo. Todo mundo diz, nossa, ainda não chegou a crise. Já chegou. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente com medo de morrer, ou pior, com medo de perder uma pessoa muito querida. E não existe medo pior do que a morte. Não. Aliás, até falam que existe, que é o medo de falar em público, que algumas pessoas têm. Não é? Então, Jamie, me diga uma coisa. Como o ser humano se comporta em épocas de crise? Nesse momento? Então, primeiro com inteligência emocional. Só que é fácil adquirir inteligência emocional? Nós aprendemos isso na escola? Não, infelizmente não aprendemos isso na escola. Muito pelo contrário, precisamos aprender agora a duras penas. Na verdade, quanto mais controle você tiver de suas emoções, mais será possível que você supere as suas crises com equilíbrio. A questão é como... Eu tenho notado, assim, um dia eu acordo bem, exatamente o que você está falando, no outro dia eu já estou angustiada. E esse controle eu não tô... é difícil, porque a gente nunca aprendeu. Exato, e nós precisamos, primeiro de tudo, é saber nomear as emoções que sentimos. Tem pessoas, por exemplo, que estão com raiva, mas acham que estão com ódio. Tem pessoas que estão um pouco tristes, mas acham que estão depressivas. Frustradas, decepcionadas por uma frustração, e muitas vezes dizem, estou triste demais. Estresse constante. Nós estamos passando por um momento onde estamos voltados ao desconhecido. E o ser humano, ele tem medo do desconhecido. E o medo do desconhecido é como se você tivesse o tempo todo, literalmente, com uma onça correndo atrás de você. É isso que o estresse faz. Causando ansiedade, aceleração cardíaca, falta de ar, que tem muita gente aí com crise de ansiedade, dizendo que está com suspeita de coronavírus, porque um dos sintomas é a falta de ar, né? A dificuldade em respirar. Então, nós temos muitas questões que hoje estão sendo colocadas em pautas que muitas vezes não tinham. Por exemplo, eu vou tirar meu óculos porque ele está dando reflexo. Muitas vezes, nós temos dificuldades em olhar para nós mesmos. Nós temos muita dificuldade em olhar para nós. Quem nós somos, o que sentimos, como verbalizamos o que sentimos. Muitas vezes, isso não é levado em consideração. A maioria das pessoas, desde a infância, se colocam em atividade constante, literalmente, para não olhar para dentro de si mesmo. Então, é muito mais fácil olhar para fora, para o mundo, para o outro, do que para mim mesmo. E essa quarentena foi excelente. Porque por mais que você tenha se ocupado ao extremo, sendo a pessoa mais produtiva dessa quarentena, chegou o momento que você foi obrigada a olhar para dentro de si. Chegou aquele momento que você se questionou, e se eu pegar esse vírus? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Será que eu estou pronto para morrer? A maioria das pessoas tem dificuldades em reconhecer que elas são perenes.
que elas podem morrer a qualquer momento. Mas nós temos o hábito de dizer, deixa para depois, amanhã eu resolvo. Eu tenho uma pergunta para fazer para todo mundo aí que está assistindo. Todo mundo. Será que você é feliz? Será que você faz o que é necessário para a sua felicidade? Ou será que você tem deixado para ser feliz quando conquistar uma promoção, quando tiver um carro novo, quando comprar o seu apartamento, quando quitar a sua dívida, ou sei lá, o que você puder imaginar. Porque lembrando que mapa não é território. O que faz feliz alguém pode fazer extremamente infeliz o outro. E precisamos compreender que todo ser humano é diferente. Aliás, é isso que nos torna extremamente especiais. Neste momento, você, por alguma questão, você foi obrigado a olhar para dentro de você, a entender que você é um ser finito. E que se você não aproveitar o tempo presente para fazer os outros felizes e para se fazer feliz, o tempo ele pode acabar imediatamente. Neste momento, nós percebemos que o tempo é importante e que deixamos, muitas vezes, esse tempo passar sem fazer o que é importante para nós. Sem colocar como prioridade o que verdadeiramente nos faz feliz. Ah, e não posso esquecer bem, porque muitas vezes a gente vive sobre uma máscara social. Sobre agradar os outros. Olha, eu preciso estar com o cabelo escovado, ou com a marca tal de roupa, ou com... eu preciso me comportar determinada forma, porque a sociedade assim me impõe. Mas será que isso que eu estou fazendo me deixa feliz? Por isso eu pergunto, Então, o que é felicidade? você acredita que muita gente aproveitou, teve, querendo ou não, ter que fazer essa busca dentro de si durante esse isolamento? Alguns, nem todos, infelizmente. Não, eu acho que não também. Eu acho que muita gente ficou paralisada. E nesse paralisar, na verdade, nem foi um paralisar. Sabe o que foi? Foi novamente buscar no exterior uma solução para algo que está interno. Porque quem teve dificuldades com o isolamento precisa trabalhar-se, precisa parar e olhar para dentro de si. Por quê? Qual é o problema de eu ficar comigo mesmo? Qual é a dificuldade que eu tenho de enfrentar o medo? Por exemplo, todo mundo tem medo. Na verdade, o medo, ele é muito bom. Imagine se eu não tivesse medo de nada, eu poderia simplesmente pular do 10º andar e achar que estaria tudo bem. Atravessar a rua sem olhar, porque eu não teria medo de nada. Então, o medo, ele preserva vidas. Só que o medo insensato, impensado, irracional, ele nos trava. Ele nos impede de crescer, de evoluir. E aí é que está a questão. É por isso que eu coloco, vamos lá. Você teve medo nessa pandemia. Você teve medo de contrair o vírus. Você teve medo que um ente querido seu contraísse. Você pode ter tido medo de morrer ou medo que alguém morresse. Mas a pergunta é, você vai deixar isso simplesmente paralisá-lo? Você não vai fazer nada com isso? Isso foi um aprendizado. Provavelmente, daqui a uma semana, 2, o mundo vai voltar ao normal. Deus queira. Ah, e tem mais uma coisa, viu? Eu costumo dizer, inclusive para os meus clientes, que a vida, ela é real. E será que você está preparado para a vida real? Muitos aí de casa não estão. Sabe por quê? Muitos ainda acham que estão num conto de fadas. Um conto de fadas dos 3 porquinhos. Vocês já viram a história dos 3 porquinhos do Lobo Mau?
Vamos nos trancar em casa, porque daí o lobo não vai pegar. O lobo, no caso, é o Covid-19. Nós somos os três porquinhos. Agora, eu lamento dizer que, assim como o conto de fadas, que o lobo mal se deu muito mal, o Covid ele não vai embora. Ele não é um turista. Você que vai precisar se adequar a certos cuidados. E a questão é que todo mundo está paralisado pelo medo e está deixando de executar o que se faz necessário. Somente crianças se trancam em casa e acham que o bicho-papão vai embora. O bicho-papão não vai embora. É necessário que a gente se adeque como adultos. E o que adultos fazem? Adultos se precavem. Vou dar um pequeno exemplo. Uma faca, ela corta. Se colocarmos na mão de uma criança de 3 anos, provavelmente ela vai se cortar. Agora, um adulto ele tem condições de entender e manusear aquela faca sem provocar acidentes. Grandes cientistas manipulam vírus constantemente com a segurança necessária. Nós também somos assim. Ah, a população não é cientista? Concordo com vocês. A questão é, vamos cuidar da nossa higiene básica, lavar as mãos. Primeiro, nós somos um povo que, graças a Deus, somos muito higiênicos, diferente de outros países. Tomamos constantemente banhos. Outra coisa é cuidado com lavar as mãos, tomar banho, usar máscaras, mas, acima de tudo, não deixar de viver. Porque eu concordo plenamente com aquela pessoa que diz saúde e economia andam juntos. É isso que eu quero falar. O maior índice, tá, de suicídios é de pessoas que faliram. É de pessoas que não têm dinheiro para sustentar suas famílias. Vocês têm noção do que seja isso? As pessoas têm medo. As pessoas simplesmente preferem acabar com suas vidas do que ver os seus entes queridos passando fome. E é isso que o medo irracional faz com as pessoas. Paralisa e as prejudica. Você abordou maravilhosamente bem, que todo mundo sentiu isso, o medo interno. Agora, eu particularmente me sinto impotente em relação ao medo da economia. É o que você está abordando agora. Porque eu acho que com uma mudança comportamental, você ter uma higienização boa, você lavar a mão, você andar de máscara, pode abrir a economia. E você, às vezes, quando expõe esse pensamento, você parece que o mundo vai contra você, que você está preferindo vida à economia. E não é verdade. É como você está falando. Vão vir outros problemas muito mais sérios. Como eu, empreendedora, empresária, posso me blindar desse medo? A verdade é que eu me preocupo muito com o problema alheio. Eu, como ser humano, eu preciso ser validada o tempo todo. Isso é normal, viu? Nós buscamos do outro validação. Só que essa validação extrema é falta de autoestima, falta de amor próprio. E, na verdade, economia e saúde, elas andam juntos. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar pela minha saúde. Essa é a questão. Porque eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro para comprar uma vitamina ou comprar os remédios de minha mãe. Então, isso é muito sério. E sustentar a família. E sustentar a família. Porque de fome, o homem também morre. A questão é que, como empresário, eu não tenho como evitar essa crise. Porque você não pode ir contra um decreto e contra leis estabelecidas por uma sociedade. Nós devemos, sim, respeitar estas leis. A questão é, para quem teve
Até então, inteligência empresarial de criar um caixa, né? Um giro de caixa, se precaver, vai conseguir se manter. A questão é que todos os brasileiros, viu? E não é só, é a maioria. É praticamente generalizado. Poucos, apenas 10% da população entende e compreende que em planejamento de longo prazo, principalmente financeiro. O brasileiro, ele não tem uma boa saúde financeira. Pelo contrário, a maioria dos brasileiros estão endividados. Justamente porque não tem inteligência emocional. Porque se ele está ansioso, ele quer comprar. Porque ele não consegue parar. Se ele está muito triste, ele vai comprar alguma coisa para ser recompensado. Se ele está muito feliz, ele vai comprar algo para comemorar. Então, o que acontece? Quando ele está desta forma, ele não guarda, ele não vê a longo prazo. Nós, brasileiros, temos dificuldades de olhar a longo prazo. Diferente de outras economias. Então, a questão é separar, só um momento, separar o que é pessoal do que é empresarial. Um exemplo bem claro, eu posso não ter administrado bem meu caixa, eu posso não ter capital e vou ter que fechar minha empresa. Se você tiver que fechar a sua empresa, você precisa entender que os seus valores como pessoa continuam os mesmos. Que as suas questões financeiras não ditam os seus valores pessoais. E compreender isso. E outra, a economia ela vai ser restabelecida sim. Nós estávamos numa ascensão muito boa. Nós achávamos que 2020 seria um ano maravilhoso. Todos nós tínhamos grandes esperanças para 2020. Infelizmente, veio um vírus mutado, do qual ninguém esperava. A maioria dos governantes fizeram o que era necessário. Nem questiono o que eles fizeram. A questão é, agora precisamos de um planejamento para restabelecer a nossa economia. Vai demorar um pouco? Vai. Eu digo, persistam. Continue insistindo e manter-se de pé. Por quê? Eu acredito que dentro de 2 anos, a gente vai conseguir suprir essa demanda. Lógico, 1 mês parado é muita coisa. Eu mesma também sou empresária. 1 mês parado sem entrar nada é muito difícil. E eu falo também como empresária. A vontade que dá é fechar as portas, sair correndo e ir embora. A questão é, vai embora para onde? Eu preciso saber lidar, o que eu vou fazer. E lidar com isso de forma madura. É fazer o meu possível dentro das minhas possibilidades. Sem cobranças excessivas, sem autocríticas excessivas quanto empresária. E separar o que é pessoal do que é empresarial. É saber separar os dois momentos. Econômico, né? É fazer. Sim, só que esse planejamento econômico deveria ter sido feito lá atrás. Mas também a gente já passou também por um momento muito grande de crise, né? Sim, que veio desde 2016. Aí quando você começa a ter toda essa expectativa, né, de uma melhoria, acontece o corona. Aí sim. Mas aí é que está a questão. Vamos lidar com isso. Vamos nos aí é que está a reinventar. questão. O que foi que aconteceu para o ano 2020? Todos criaram muita expectativa. Tá sem som. Só que expectativa é algo irreal e imaginário, que está na cabeça de cada um do qual projetou. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. A realidade é o quê? É o mundo real.
A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de falência e de vitória. E saber transitar por estas camadas é o que vai fazer toda a diferença. Ô, Jane, como trabalhar a resiliência? Inclusive, eu dei um curso. Nós temos aqui, ó, grandes pessoas que eu vou dar um oi. Oi. Peu, Robéria. Eu fui contratada um dia aí por elas para ministrar um curso sobre resiliência. Ó, tem minha madrinha aí também. Beijo. Eu acho que é a minha madrinha. Nossa, se eu for começar a dar beijo para todas aí que eu estou vendo. Algumas clientes. Beijo, amo queridas. vocês, people linda, Flávia. Todo mundo, lindas, amo. O primeiro. Olha, linda, eu vou ter que fazer igual a Xuxa. Um beijo pra minha mãe. A minha mãe tá me vendo. Pra minha também. Olha, tá vendo? É quase o show da Xuxa aqui, duas loiras. Então, como eu trabalho a resiliência? Através da empatia. Vou dar pequenos exemplos. Vamos colocar alguns tópicos. Vou falar primeiro o que é resiliência. Sim, pois não. Para quem não... Resiliência é a arte de se colocar no lugar do outro, não através da sua ótica, mas a ótica do outro. É como se nós duas trocássemos os óculos. Você começasse a ver o mundo através de meus olhos e eu começasse a olhar para o mundo sobre a sua ótica. Essa é a verdadeira resiliência. Porque não basta você se colocar no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do outro, mas continuar com a mesma intenção, com as suas mesmas crenças, você não está se colocando no lugar do outro. Essa é empatia, não? Isso, mas a resiliência, perdão, isso, eu estou falando sobre a empatia, perdão. A resiliência é você continuar independente da situação que você tenha passado. É você pegar de algo que nem sempre é bem positivo, algo que não seja muito positivo, e você transformar isso em algo positivo, em algo construtivo para você. Compreende? É como eu estou tentando falar. Por exemplo, nós passamos pela crise, nós passamos por essa pandemia. Dia 5, acredito que a cidade vai voltar ao normal, dentro das possibilidades. Acredito. Dentro das possibilidades, sim. Logicamente, nós vamos precisar passar por um treino. E lembre-se que tudo que é diferente, que modifica a sua conduta de comportamento, ela se torna um pouco difícil. Academia, quando você vai fazer exercícios a primeira vez, você fica toda dolorida, não é assim? Agora, a mesma coisa é para um padrão de conduta. Se você precisa mudar o seu padrão de conduta, no início vai ser chato, vai doer, não vai ser prazeroso. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornar um hábito. Assim como usar máscaras e fazer higienização das mãos. No Japão, por exemplo, e na China, já é usado, por exemplo, as máscaras há muito tempo. Inclusive, as japonesas ou as coreanas, elas usam máscaras quando elas estão com preguiças de se maquiar. Eu então, até pensei nisso, acredita? Exatamente. Lá é normal já. Para nós, é diferente. Só que esse diferente vai da nossa constância. Daqui a pouco isso também vai ser normal para nós. Ô, Jane, qual é a importância do treinamento comportamental? Você treinar compreender as suas emoções. O que é que eu posso fazer em casa? Compreender as suas emoções, fazer uma autoanálise e, acima de tudo, sair da vitimização. No momento que eu deixo de ser vítima de um mundo e me torno responsável por tudo que faço, por tudo que acontece comigo, eu começo a entrar numa camada superior.
que eu costumo dizer que é a camada adulta. É neste momento que você começa a perceber que você cresceu. É onde você vai olhar para a sociedade, olhar para as pessoas e não vai levar nada pelo lado pessoal. Porque eu tenho algo a dizer, que é muito triste, mas que é bem real. Ninguém deve nada para você. Nós achamos, de forma extremamente infantil, que as pessoas nos devem tudo. Nos devem consideração, nos devem respeito. Só que, na realidade, elas não devem nada. São só meras expectativas. No momento que você entender que tudo que as pessoas fazem é sobre elas próprias e não sobre você, você deixa de ser vítima. Então, você começa a entrar na empatia, porque eu não falei o que é resiliência e como adquirir a resiliência, né? Eu ainda não falei aqui. Então, quando eu tenho empatia, eu aumento minha resiliência. Quando eu consigo tirar de momentos ruins da minha vida algo positivo... Quando eu tenho empatia... também é resiliência. Quando eu aprendo a sair do vitimismo, também é resiliência. Quando eu compreendo que trabalhar em conjunto é muito melhor do que ser individualista, também é aprender a ser resiliente. Como eu consigo treinar a minha mente sem participar de um treinamento comportamental? Autoanálise. Será que você consegue se autoanalisar? Como eu vou me autoanalisar? É questionando. É me questionando. É questionando, por exemplo, o que eu estou sentindo. Como eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Então, aí sim, nomear. Ah, outra. O que desencadeou o que eu estou sentindo? Porque muitas vezes eu tenho um sentimento. Mas esse sentimento é desencadeado por um trauma que aconteceu lá atrás. E não por o que está acontecendo agora. E compreender isso é fundamental para que você tenha um controle e um equilíbrio emocional. No momento que você tiver esse controle, que você souber o que você sente, como sente e o que desencadeia essas emoções, você vai ser capaz de equilibrar-se. E acima de tudo... Qual é a pessoa de se autoconhecer? Porque as pessoas têm medo de as suas emoções, que às vezes é libertador, mas as pessoas têm medo de, não, eu vou enfrentar isso, né? E quando você tem o autoconhecimento, você tem a clareza da vida. Então, qual é a dica que você diz? Não, vai em frente. O que é que você fala para essas pessoas que têm medo de se autoconhecer? Porque tudo começa por aí. Primeiro, eu vou dizer a realidade. Tá cortando o som, tá? Será que voltou agora? Voltou agora? Tá Voltou. todo mundo ouvindo? É uma gataria. Primeiro de tudo, eu vou ser bem franca. Quem tem medo de se autoconhecer é porque, primeiro, é extremamente egoísta e depois, tá? Tem um orgulho, mas um orgulho que precisa ser tratado. Ego. Por quê? Porque uma pessoa que tem medo de se autoconhecer, na verdade, ela simplesmente tem medo de descobrir que ela não é tudo que ela pensa ser. Ou talvez ela não queira mexer numa ferida. Sim, também. Mas a maioria das vezes é porque ela pensa... Porque se ela parar para pensar, analisar ali, ela é menos do que ela pensa ser. É verdade? Não, meu anjo, não é verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que na realidade, aquela
que ela tem medo de achar coisas ruins dentro dela. Porque até então ela não aprendeu ainda a reconhecer o que é bom dentro dela. Ela só E o olha que para o ela lado ruim da vida. merece, né? Exatamente, ela só olha o lado ruim, o que ela tem de É. mal, o que ela tem para esconder do mundo. Entende? Tita! Entendo. Beijo. Ô, Jane, meu Deus, é tanta coisa que eu quero perguntar que eu estou aqui enlouquecendo. Eu percebo Sim, que as pessoas têm uma percepção muito negativa delas mesmas, entendeu? sim, Eu acho assim que tem pessoas que não querem, se acham que é aquela autoestima que é fantasiosa, né? E tem sim. aquelas pessoas que têm uma percepção que se acham tão menos do que são, entendeu? Então, o que é que você diz para elas? É a visão distorcida da realidade. Umas ou por um alter ego, né? Ou por uma máscara que criou para autodefesa, como diz você, porque ela cria uma ilusão para autoproteção de ambos os lados, entende? Entendo. É muito mais fácil eu fingir ser o que não sou para agradar aos outros do que encarar quem eu sou de fato. Porque, Com olha minhas só, qualidades e com os meus defeitos, entende? entendo. Porque às Porque vezes assim, muitas eu vejo vezes a gente quer esconder esses defeitos perante o mundo. E eu tenho uma pergunta para fazer para quem está aí. O que você tem mais vergonha de mostrar para as pessoas? Isso aí que prejudica a sua vida. É o que você respondeu agora que prejudica a sua vida, que faz com que você deixe de ser quem você é, de expressar você na totalidade. E sim cria uma máscara perante a sociedade para agradar e ser aceito. E tem mais uma coisa, viu? Um dos maiores medos da humanidade é da não aceitação. E daí isso, eu vou lá atrás, eu vou pela filosofia, pela antroposofia. Se formos analisarmos lá atrás, o que acontecia com quem não era aceito? Nos tempos de caverna. Quem não era aceito era jogado fora da caverna para bichos grandes, dinossauros, mamutes, comerem. Era isso que acontecia. Então, não ser aceito era a mesma coisa que ser decretado a morte. A questão é que nós estamos em 2020. Mesmo que você não seja aceita, você não vai ser morta por isso. E mais, a maioria das pessoas, elas podem não te aceitar por algumas condutas que você tenha. Mas não uma rejeição total. E nem todo mundo vai te rejeitar. Eu acho que a aceitação, se eu me aceitar, eu não tô nem aí se alguém não me aceite. Entendeu? Exato. Assim, eu não tô querendo a validação de ninguém, como você fala. Exato, só que essa autoaceitação, Kitty, é exatamente isso. Não é só você, não tô nem aí pra ninguém. Não, é literalmente, entenda, eu vou dar um exemplo. É você escolher uma roupa e chegar alguém e dizer pra você assim, olha, não gostei da roupa. E você diz assim, tá, o problema é teu. Mas mesmo assim, se sentir em paz com você e com a roupa que você tá vestindo. Entende? Exatamente. Entendo. Isso que é ter autoestima, isso que é ter autoaceitação. Porque no Isso aí eu acho momento... que é um processo de ressignificação constante, né? Para você chegar a um Fomos patamar assim. educados a olhar só para o lado ruim. Por quê? Se nós olhássemos para os nossos valores, para as coisas boas que nós tínhamos, os nossos pais nos diziam o seguinte, olha, não seja soberba, né? Não faça isso,
Não se vanglorie. Você não consegue. Aí tem o lado ruim, mas eu tô falando no sentido, todas as vezes que você enalteceu algo positivo, você foi massacrada. Entende? Os seus pais diziam, olha, não pode. Não, ó. Se você olhasse e dissesse assim, mãe, eu sou a melhor aluna da escola. Filha, você não pode dizer porque você ofende as coleguinhas. Não era assim? Era. Se E, assim, duvidarmos, muitas até vezes eu hoje a vejo, gente faz isso. eu vejo muitas Diferente. pessoas que escutaram muitos nãos e se tornaram pessoas assim, para baixo, pessoas muito Sim. que escutaram a vida inteira, que não iam conseguir ser nada, entendeu? E que por mais que ela seja hoje, ela não tem essa percepção que ela é merecedora. Mas o que acontece Entendeu? é justamente isso. Ou outras pessoas, exatamente, era um massacre no sentido. Você é feia, você é burra, nada. E aí vai. É exatamente isso que eu estou dizendo. Nós fomos educados a olhar para o lado ruim do que somos. E escondemos Verdade. as 7 chaves. Porque a gente precisa fingir que nós somos perfeitos. Só que esse fingimento é só social, é uma máscara. Dentro de nós, a gente continua olhando no espelho e vendo o quê? A pereba. Quantas mulheres eu coloquei na frente do espelho e não conseguiram se olhar no espelho quando eu disse, pare de olhar para a sua pele, para o seu cabelo e olhe no fundo dos seus olhos. A maioria cai em prantos. Porque não é capaz de se enxergar de verdade, se olhar de verdade, porque simplesmente só vê pereba, só vê coisa ruim. Só que esse Como ruim... é que faz para... Então, só que esse ruim é imaginário. As mulheres. Então, porque esse ruim é imaginário. Foi implantado ou foi imaginado por ela. Quando, na verdade, ela tem as coisas boas. Ela tem as qualidades dela. Ela nunca. Nunca. Nenhum ser humano é perfeito. Nós somos falhos. A questão é entender que nós temos as nossas qualidades e temos também os nossos defeitos. Aceitar os nossos defeitos para que a gente possa aprimorar e enaltecer o que a gente já tem de bom. Exatamente. Assim a gente consegue elevar a nossa estima. É bem sendo simples, a nossa não é? melhor versão. Sendo a nossa Exatamente, melhor versão, sendo a melhor versão. É simples. Todo dia melhorar um pouco. É todo dia melhorar um pouco. Agora, voltando um pouquinho ao Covid e à pandemia, eu gostaria de salientar que a maioria das pessoas estão extremamente estressadas. Porque é isso que está acontecendo. Como as pessoas estão cheias de incertezas, com dificuldades, parando para financeiras, se olhar emprego, em casa, com maridos, com filhos. A maioria, a faxineira foi embora, a empregada foi embora porque tinha risco de contaminação. Então, tem muita gente que está muito estressada. E é isso que esta pandemia gerou. Então, assim, o que eu preparei para vocês? Eu preparei um presente para vocês. Sobre como eu fiz um e-book em homenagem à nossa Kitty, que é essa mulher maravilhosa. Eu disse, nossa, ela sempre abrilhanta a gente sempre com looks lindos. Ela traz peças divinas pra gente. Então, assim, eu disse, meu Deus, o que eu posso trazer para agregar? Aliás, Kitty, eu gostaria de fazer um merchan aqui, né? Você está com entrega, né? Sim, Kitty, graças a Deus nós estamos vendendo. Então, você está online. entregando, não está? Estou, sim, entregando. Levo na casa. E esse vestido maravilhoso aí, é só seu ou a gente também tem na loja? Não, eu tenho. Esse é meu, agora tem na loja.
Tem na Olha, loja da gente, vocês Morena estão vendo esse Rosa. vestido maravilhoso? É lindo, 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 lindo. Eu estou me sentindo o máximo. Exatamente. Eu criei um e-book justamente para mensurar pequenas técnicas, técnicas simples, mas que possam fazer com que você contorne este nível de estresse, que você contorne esse estresse momentâneo para que você realmente, ó, todo mundo tá dizendo, já comentei desse vestido, olha aí, ó, tá todo mundo elogiando seu Zelma, vestido. Cláudia, tem para vocês. Vamos lacrar que se tinha maior tendência, vestido transpassado, deixa a gente mais magra, mais alta. E esse vermelho é para abalar na passarela da vida. Né, meninas? Vamos tirar o óculos nesse momento diva. Peraí, eu vou tirar, vou ajeitar aqui, não sei nem se eu vou sair. Como é que eu vou fazer para passar aqui o, o link para o presente? Sim, antes de você dar o link, eu queria falar para aconselhar. Assim, eu já indiquei você para várias pessoas. E você, todo mundo que já fez o treinamento comportamental com você, mudou de vida. Então, não tem como não mudar com essa mulher. Minha gente, olhe, deixe seu WhatsApp aí, tudo certinho, para você ver que você também está atendendo Já! com todas as precauções, né? Então, voltando lá, Kit, é justamente isso. A gente tem que entender que o Covid-19, ele não é o bicho-papão e nem é um turista. Ele não vai embora. E nós precisamos sobreviver e viver uma vida normal, relativamente normal. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos tomando todas as precauções necessárias, uso de máscara, uso de luva, desinfetando todo o ambiente, mas sem deixar de atender, sem deixar de viver, sem deixar de cuidar da própria vida. Por quê? Se não é o bicho-papão e nós não estamos no conto de fadas, daqui a pouco o dinheiro vai acabar. E nós precisamos sobreviver. E não é só o dinheiro, é a mente também. Neste momento, literalmente, se você não cuidar da sua saúde emocional, você pode depois adquirir uma doença muito mais grave, muito pior do que o vírus. Ô, Jane, tem tanta gente depressiva em casa, isolada. Sim. Tanta gente pensando só em coisa ruim, só vem assistindo a televisão, um monte de má notícias, né? Só tristeza. Olha, eu vou dizer, viu? Muito triste, muito triste. Uma das coisas que eu peço encarecidamente que as pessoas parem de fazer, tá? É o excesso de informação. É parar com o excesso de informação. Logicamente, você não vai se isolar do mundo e se tornar um alienado. Mas evite jornais, esses jornais que só colocam desastres. Evitem situações, evitem se nutrir desse tipo de informação. Isso não faz bem para você, não faz bem para sua mente, não faz bem para o seu corpo. E lembrando que sentimentos, emoções é fisiológico. É uma descarga química adrenal do seu corpo, do seu cérebro para seu corpo, através de um estímulo. A maioria das pessoas acham que o sentimento é uma escolha que está aqui, é um pensamentozinho. E não é assim. O sentimento é uma descarga. Agora, como eu reajo a isso é que vai fazer todo. É não deixar o meu sistema límbico desgovernado. Então, eu estou tentando, eu não sei como é que eu vou fazer para colocar o link aí. Deixa eu tentar aqui. Eu sou meia ignorante com isso. Eu comecei a ler, menina, é uma maravilha, Gataria. É um e-book. Eita, tirei a surpresa. Maravilhoso, que é assim, fantástico.
Eu já tô aqui lendo o meu. E esse vestido é só vocês ligarem para mim no meu direct, que eu vou deixar na sua casa, Zelma. Quem mais quer? É Zelma. Quem é, quem disse que quer? É só ligar para mim, mandar o direct, que esse vestido divo atemporal perfeito estará na sua casa. Hã? Eu amei. Eu peguei antes, né? Porque eu ganhei antes, né, gata? Mas já foi bom que eu já estou dizendo, vocês não podem perder esse e-book, porque ele é perfeito. E foi feito por ela, né, pela Jane, com muito carinho, voltado. É um gênio. Tá sem áudio, Robéria Bandeira? Sem som. Voltou. Ô, Jane, quais são as técnicas que eu posso fazer em casa para mudar de pensamento? Meditação. Ô, Jane, tá sem som, tá sem som. Tá. E agora, Gataria? Tá sem som. Todo mundo querendo ouvir. Vocês que sabem. É o seu que tá sem som. Como é que faz? Essa. Pronto, ela vai agora. Pronto. Vamos ver agora, Gataria. A gente dá jeito para tudo. Olha aí. Bora ver agora se tá com som. Oi, agora? Deu certo agora, gente? Oh, Michele, que bom você tá aí. É porque eu não quero atrapalhar, mas eu queria falar com todo mundo que tá entrando, viu? Todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de falar, mas é porque tá tão profundo que eu não quero atrapalhar, né? O raciocínio. Vamos lá, tá com som, arrocha aí. Então, aonde foi que todo que eu parei? Eu parei sobre a meditação. As pessoas ouviram que Meditação. meditar não é aquela situação zen de filme, que meditar é apenas silenciar a mente. Então, neste momento, você pode colocar uma meditação guiada que tem no YouTube. No YouTube tem várias, uma mais linda do que a outra. É. Eu já fiz E também muito isso, sabia? isso. Isso é uma forma de você aprender a silenciar a mente. A outra é, se você tem condições, se você não está ansiosa, se você não está... E por que eu falo estar? Porque estar é momentâneo. Eu costumo dizer que as palavras têm poder. Então, assim, você está... É um estado, é um momento. Se você é uma persona. Então, por favor, não coloque como uma característica pessoal um estado momentâneo.
Então, se você está nervosa, se está ansiosa, se você acha que não é capaz de silenciar a sua mente naquele momento, coloque a meditação guiada. Mas caso você consiga fazer, você vai simplesmente colocar uma música relaxante, uma música que você goste, mais calma. E no momento que vier pensamentos obsoletos, do dia a dia mesmo, um exemplo, preciso ir no banco ou preciso pagar uma conta, você vai falar com o seu pensamento como se fosse alguém. Você vai dizer assim, agora não, depois eu resolvo. E você vai eliminando esses pensamentos, dizendo assim, agora não, depois eu resolvo. Agora não, depois eu resolvo. Se você conseguir fazer o maior tempo, silenciar a sua mente, você já começou a treinar o seu cérebro. Então, você já começou a treinar o seu cérebro para silenciar. E eu costumo dizer que o ócio, ele é fundamental para o ser humano. E hoje em dia, nós não temos respeitado isso. Você precisa também parar. Você também precisa ter um tempo sem fazer nada. Você não precisa ser extremamente produtivo o tempo todo. Você pode parar. Eu costumo dizer assim, vocês sabem que eu sou pós-graduada em coaching e eu gosto muito do coaching, uso muito as ferramentas, as técnicas do coaching. Só que existem algumas pessoas que dizem assim, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Faça sempre mais. Eu acho que a gente tem que fazer sempre mais, sim. Mas dentro das nossas possibilidades e respeitando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso contexto. Nós precisamos ter tempo também de ócio. Parar e não fazer nada. Porque tem muita gente que entrou nessa vibe. Né? Muita gente entrou nessa vibe, por exemplo, de ler aquele livro, o 5 Milagres da Manhã, não é isso? Peoples, você até já me indicou. Isso. A questão não, eu preciso acordar todo dia 5 da manhã para meditar? Não. Você não precisa acordar todos os dias às 5 da manhã para meditar para ser uma pessoa produtiva. Você pode simplesmente fazer o que você precisa fazer, ser produtivo sim, mas dentro das suas possibilidades, sem se encaixar numa caixinha, num quadrado, entende? Olha aí, é uma crença Exatamente, há uma crença limitante que fala, o empreendedor nunca dorme. Isso é terrível. Eu concordo, Yara. É verdade. Só que, na verdade, o empreendedor que não dorme, ele não tem capacidade mental para articular, para criar estratégias para que a empresa dele alavanque. Essa é a realidade. Inclusive, é o ócio criativo. O ócio criativo. Inclusive, em grandes multinacionais, quando percebe-se que aquele empreendedor, que aquele diretor está muito estressado, não está conseguindo produzir, esta grande multinacional, ela paga férias de 15 dias no melhor resort, no melhor local, onde a pessoa se sinta muito bem, para que descanse e possa voltar trazendo mais produtividade, trazendo mais lucratividade para a sua empresa. E essa é a grande verdade. O ócio, ele é fundamental. Só que o que acontece? Como nós fomos massacrados pela mídia durante muitos anos em ser produtivo, ser produtivo, ser produtivo, ser produtivo, não durma, dormir é perca de tempo. O que acontece? No momento que chegou a quarentena, a gente não teve o que fazer. Daí era todo mundo fazendo faxina, não era isso? Porque não conseguia ficar parado. Era arrumando armários, era tirando caixas que não viam, era arrumando os papéis. Mas você precisa ter este momento só seu, sem fazer nada. Ô, Jane, tá já acabando. Deixe seu WhatsApp aí para quem quer lhe procurar. Entendeu? Sim, eu vou passar aqui o número. Passa que só tem 40 segundos. Ai! Socorro! Passei! Pronto. Quem quiser fazer o treinamento comportamental, conhecer mais de si mesma e, além do mais, entrar dentro do método DEC, que é mudar a sua vida em 90 dias,
entra em contato aí no WhatsApp que a gente resolve. Kitty, amei, muito obrigada. Muito obrigada. Uma pena que tinha muito mais a falar. Então, bora fazer outra, porque é muito assunto, né? Exatamente. A gente pode entrar com outras questões. Beijo, gente, para quem participou. Muito obrigada. Obrigada pela